Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, o ministério de Jesus na Judéia, vamos falar sobre a discussão sobre o divórcio, que segue narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 12. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas do princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade de compreender, compreenda. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre discussão sobre o divórcio. E agora vamos fazer a leitura do Evangelho de Marcos sobre o mesmo assunto. Marcos, capítulo 10, versículo de 2 a 12. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao homem, é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira.
E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre discussão sobre o divórcio. Faremos agora a leitura da narrativa do Evangelho de Lucas a respeito dessa passagem. Lucas, capítulo 16, versículo 18. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério. E quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Bem, essa é a narrativa de Lucas sobre discussão sobre o divórcio. E agora faremos uma, uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está nos trazendo. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações, compartilha para que mais um irmão ou uma irmã também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem e deixa aqui uma curtida, porque é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, o Evangelho traz para nós aqui hoje um assunto bastante polêmico, né? É um desafio. Aqui o Evangelho, os Evangelhos, né, estão nos trazendo sobre, de forma sistematizada, falando sobre o matrimônio, o divórcio e o celibato, né? Então, as três narrativas aqui, elas estão em torno dessa questão. Bom, primeiramente, os fariseus, eles já tinham os estudos, né, a definição deles em relação a isso. E aí eles quiseram colocar Jesus à prova, né? Porque eles se fundamentavam na lei de Moisés, né? Na antiga aliança. E na antiga aliança era permitido que o homem repudiasse a mulher. Então, o que Jesus vai perceber naquele tempo é que havia uma supremacia para sempre ter uma saída favorável ao homem. É Jesus que fala da possibilidade da mulher repudiar o marido, né? Ele vai falar no final. Mas os fariseus, eles trazem essa questão de que o homem pode dar carta de divórcio, né? E todas as leis daquele tempo, né, todas as regras, elas sempre eram impositivas sobre as mulheres, para sempre dar alguma vantagem aos homens, né? Ou seja, eu não quero mais essa mulher, e aí ele simplesmente repudia. Lembrando que é muito diferente é a forma de relação daquele tempo para os dias atuais, né? Uma mulher que se separa de um marido hoje, ela pode ter a sua vida independente, ao passo que naquele tempo existia muito uma relação de sustento, né? Ou seja, as mulheres, de modo geral, eram sustentadas pelos seus maridos. Ou seja, essa mulher repudiada, ela ficava exposta, né? Ela ficava à deriva depois de uma separação, né? E ele sempre arrumava ali um jeito de justificar o porquê a mulher foi expulsa, né? Foi repudiada ali da relação do casal. E aqui Jesus ele resgata os termos da antiga aliança, né? Até anterior à lei de Moisés, né? Porque lá em Gênesis, Deus já vai dizer que o homem e a mulher serão um só, né? Então Jesus ele traz aqui a primeira aliança na origem, né? Na, na gênese da criação, que é quando o homem e a mulher se unem, eles passam a ser uma só carne, portanto, eles não podem ser separados. E aí ele justifica dizendo que de fato Moisés autorizou, mas por causa da dureza dos corações, né? Então existia um tempo onde as pessoas eram mais rudes, então Moisés acabou cedendo por conta da tradição. Mas Jesus ele vai reposicionar essa questão
da indissolubilidade do matrimônio, né? Jesus aqui, ele vai fazer uma nova, ele vai repactuar, né, essa questão da relação. E Mateus coloca uma questão aqui, que é o motivo que ele pode repudiar a mulher no caso de prostituição, né? Mas olha só o que Jesus coloca aqui. Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição e desposar outra, comete adultério. Essa questão da motivo de prostituição, nas demais traduções, ela está falando, na verdade, não do entendimento de prostituição como uma forma de trabalho, ou uma forma de exploração, mas a prostituição no sentido da traição, né? Da casa de que, no caso de que uma mulher adultere, né? Que ela traia o marido, né? Então, a maioria das traduções elas trazem para esse caminho, né? Que esse motivo de prostituição, mas naquele tempo não existia essa possibilidade. Por exemplo, a mulher no caso de traição, ela poderia ser repudiada. E quando o homem trai a mulher, né? Então a gente vê muito presente aqui o machismo estrutural daquela época, que, de certa maneira, acompanha até os tempos atuais, né? Existe uma medida, no caso de uma mulher quando trai marido, mas, ao contrário disso, quando o marido trai a mulher, não existe essa mesma dureza, né? Então, portanto, novamente aí as autoridades religiosas querendo trazer para uma forma que o homem tivesse uma vantagem sobre a mulher nessa questão matrimonial. E aqui Jesus ele endurece, né, esse ensinamento. E tem no final, e aí falando ainda da narrativa, não é, de Mateus, existe aqui no final um questionamento da parte dos discípulos, né? Eles acharam muito duro essa relação do matrimônio, né? Da indissolubilidade do matrimônio. E aí eles perguntam, né? Se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Então a gente percebe aqui que o discurso de Jesus deixou eles assustados, né? Porque eles acabaram vendo o matrimônio como uma forma de um laço, né? Como se você contrair um matrimônio com a mulher, você está entrelaçado com ela até o fim da sua vida, né? E aí, no pano de fundo aqui desse questionamento dos discípulos, está a questão seguinte, olha, mas e se não der certo, né? E aí Jesus ele é bastante enigmático aqui no final, e ele vai trazer aqui um discurso bastante difícil de entender, né? Quando essa questão dos eunucos, né? Em algumas traduções, ele substitui o eunuco por incapazes, né? Mas o que que eram os eunucos, né? Eu fui pesquisar um pouco a respeito disso. O eunuco é uma pessoa casta, né? Então aqui existe uma certa menção ao celibato, né? Quando fala, a interpretação que eu pude fazer dessa passagem, e aí a gente sempre pede inspiração para o Espírito Santo, né, para poder chegar mais próximo da verdade possível. Os eunucos que nasceram assim no ventre materno, né? Porque aqui são três formas, né, que ele fala dos eunucos. Primeiro, o eunuco que nasceu do ventre materno, que eu vou tentar explicar aqui agora. O eunuco que nasce assim do ventre materno são aquelas pessoas que já nasceram com a característica celibatária, né? Ele nasce com uma orientação, né, diferenciada, né? É aquele homem que não vai procurar uma mulher, né? Então ele já nasceu com essa orientação do ventre materno, né? E quem são os eunucos que foram feitos pelos homens, né?
O eunuco era aquele guardião dos haréns, sabe aqueles guardas que ficavam ali nos haréns dos reis, cuidando ali das concubinas? Esses eunucos, eles eram, né, esses guardiões dos haréns, eles eram castrados pelos a mando dos reis para que eles não acessassem as suas mulheres, né? Porque os reis passavam ali muito esporadicamente, né? Então, para garantir que os guardiões não tivessem relações com aquelas mulheres, eles eram castrados. Por isso que eles são feitos assim pelos homens, né? De forma violenta, né? Eles foram castrados. Então, existem os primeiros, né, do ventre materno, que já nasce sem a intenção, né, de se juntar com outra mulher, aqueles que foram de forma violenta impedidos de ter essa relação, né, que são aqueles que guardiões dos haréns, e os eunucos que se fizeram por causa dos reinos do reino dos céus, que são aquelas pessoas que é, não contraíram matrimônio para se dedicar integralmente à causa do evangelho, para se dedicarem à missão do reino de Deus, né? Que são os celibatários ou celibatárias, percebe? E aí ele, no final, ele fala: quem tiver capacidade de compreender, compreenda. E ele acaba não explicando nem para os discípulos, né, essa questão dos eunucos. Mas no que eu pude pesquisar, essas três possibilidades de eunucos aqui, da forma que eu pude entender, é essa, né? Aqueles que já nascem sem a intenção, seja uma mulher, seja um homem, né? Aqui a gente está falando de homem, mas também mulher, né? Mulheres que não fazem opção pelo matrimônio. E aí é importante entender que nem todos foram chamados para o matrimônio, né? O homem ou a mulher, ele não nasce com essa condição de contrair matrimônio. Nunca foi assim, né? Nunca houve uma obrigatoriedade de que um homem tenha que se unir com uma mulher e contrair matrimônio, né? Aqui Jesus ele deixa opções, né? Tem pessoas que fazem a opção natural de não conviver, seja uma mulher com um homem ou um homem com uma mulher. Aí tem o caso, né, dos guardiões, que eu já expliquei aqui, né, que são castrados para não ter relação com as concubinas dos reis, e tem aqueles que fazem para se dedicar integralmente, né, se uma entrega total é, ao evangelho. O apóstolo Paulo, ele sempre reafirmava isso, né? Bom seria se fosses como eu, que não tenho mulher, né? Ele fez essa opção. Amém? Agora, existe uma diferença, não é? E aí, agora passando para o Evangelho de Marcos, aqui no Evangelho de Marcos, ele segue a mesma orientação, né, do Evangelho de Mateus, mas Mateus ele faz algumas adições que não estão aqui presentes em Marcos. Por exemplo, aqui existe, né, o questionamento dos fariseus em relação a Jesus, né, sobre repudiar a mulher. E aqui Jesus ele pergunta, né? Que vos ordenou Moisés? Ou seja, Jesus ele faz uma pergunta para eles. O que que Moisés falou sobre isso? Aí você vai perceber que aqui em Mateus, eles falam por que ordenou Moisés que se desse carta de divórcio. Percebe? Então existe uma forma de abordagem diferente, né? Primeiro eles perguntam, perguntam, né, para Jesus essa questão de se é lícito repudiar a mulher, e aí Jesus responde, e aí ele se contrapõe dizendo que o que Moisés disse a respeito. E em Marcos, Jesus pergunta o que disse Moisés, né? Só uma outra interpretação aqui. Bem, Marcos, ele não trata sobre dois pontos aqui, né? E aí eu estou usando aqui o fundamento de Mateus, porque Mateus ele faz uma abordagem mais completa, né? Aqui em Marcos, ele não cita essa questão exceto por motivo de
prostituição, porque aqui no caso, Mateus, ele coloca uma possibilidade de repudiar a mulher. Então, exceto por causa de prostituição, ou seja, se tiver um caso de traição, o homem pode repudiar essa mulher sem cometer adultério. Ao passo que Marcos, ele não coloca essa possibilidade, né? Aqui, Marcos, essa questão, ela é totalmente fechada, né? E aqui ele reafirma, ó, todo aquele, no final aqui no último parágrafo de Marcos ali, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outra, comete adultério. Então, essa possibilidade de motivo de traição, ela é colocada somente por Mateus, né? Na narrativa de Marcos, essa questão, ela não foi inserida. E o final também, né? Quando os discípulos perguntam essa questão se vale a pena casar-se, e Marcos também ele não relaciona. Percebe aqui então a comparação, né, entre os dois evangelhos. E Lucas ele é mais sucinto possível, né? Ele somente coloca no seu evangelho essa questão, né? Todo aquele que repudiar sua mulher, desposar outra, comete adultério. Quem desposar uma repudiada por seu marido, comete adultério. Bem, essa é uma questão muito polêmica, até mais hoje do que naquele tempo, né? Porque naquele tempo existia já por tradição essa questão assim mais, vamos dizer, mais de uma questão mais consistente, né, dos matrimônios, porque as mulheres não tinham a liberdade que tinham como que tem nos tempos de agora, né? Uma mulher separada do marido, ainda as viúvas, né? As viúvas ainda tinham aí uma forma de uma ajuda, não é? Do templo, enfim. Mas as mulheres repudiadas, elas ficavam numa condição muito vulnerável naquele tempo, né? Então, mesmo que uma mulher não estivesse satisfeita com seu matrimônio, ela procurava manter de uma forma de proteger a si mesmo e também proteger aos filhos, né? Nos tempos atuais, na modernidade, a mulher ela pode trabalhar, né? Ela tem condições de se sustentar fora dessa relação. Mas o Jesus aqui, ele está resgatando, né, no princípio da criação, como Deus quis que fosse, né? Não é a forma como nós achamos melhor, né? Então isso é muito importante, né? Ah, não, mas aí se o homem e a mulher decidiu, vai cada um para o seu canto e fica. Não. O matrimônio, ele é uma instituição, ele é um sacramento. Então, é muito séria a união conjugal, né? Na perspectiva civil, tudo bem, né? Porque aí entra naquela questão dos contratos desse mundo, né? O contrato do divórcio, enfim. Mas na perspectiva de Deus, que Jesus está trazendo aqui, o casamento, ele é para sempre, ele é indissolúvel, né? Por isso que os discípulos se assustam, né? Como assim? Não posso, eu tenho que ficar com isso até o fim da minha vida, né? Então eles tratam como se fosse um peso. É claro que nas relações matrimoniais, elas devem ser estruturadas pela relação de afeto, né? Pela relação de cumplicidade. O casamento, ele é uma instituição sagrada, né? E foi querida por Deus, apesar dele não ser uma obrigação, né? Porque aqui em Mateus, Jesus ele destaca que pode haver situações da pessoa não contrair matrimônio. E está tudo bem. E pode ter aqueles que fazem opção por não ter interesse, uma mulher interesse de estar com um homem, ou um homem interesse de estar com uma mulher, ou aqueles que fazem pela causa do evangelho, para se dedicar integralmente à causa do evangelho. Ou seja, então aqui mostra que nem todos foram chamados ao casamento, né? Que não deve ser um destino comum, né? Então, quando um homem e uma mulher estão solteiros, né, já
maduros, fica todo mundo perguntando, mas você não vai casar? Né? Então aqui Jesus está dizendo que não é necessariamente uma necessidade. Porém, se você contrai um matrimônio, aí gera ali um pacto que é um pacto indissolúvel na presença de Deus. Agora, é importante também a gente fazer uma reflexão para que a gente não tenha a mesma dureza no coração que tinham as autoridades religiosas daquela época. Porque, ao mesmo tempo que Jesus fala que o casamento é indissolúvel, em nenhum momento ele diz que nós temos que ser insensíveis com a situação. Nos tempos atuais, não é coisa somente da nossa geração, já existia, né? Mas não existiam punições, né? Hoje existe. Então nós temos, por exemplo, vamos pegar uma situação de violência doméstica, né? Então a pessoa, tá o irmão ou a irmã casados ali, só que a irmã ela está debaixo de uma situação de violência por parte do marido. E qual deve ser a nossa relação? A nossa relação sempre deve ser de acolhida. Se aquela mulher está fragilizada no casamento, nós vamos fechar os olhos e fingir que nada vai acontecer e dizer para ela que ela tem que lutar pelo seu casamento, quando aquilo está trazendo um risco de morte para ela, também para os filhos, sem contar a questão psicológica que gera essa situação de violência, esse transtorno todo, que pode inclusive levar à morte dessa mulher, né, que é um caso de feminicídio. Ou nós vamos sair da condição de juízes, né, de julgar aquela mulher e vamos ser solidários, ou vamos buscar as autoridades competentes para denunciar aquela situação que é um crime. Nem lugar nas escrituras, nos evangelhos, está falando que a mulher é saco de pancada do homem, né? A relação matrimonial ela deve ser construída com base no afeto, na harmonia, na convivência. Então, se na sua comunidade, se você tem compromisso com a sua comunidade, isso também importa, né? Cada um de nós tem que buscar uma situação que consiga tirar aquela mulher da condição de violência, ainda que denunciando esse marido que a oprime dentro da sua casa, né? Hoje, uma pessoa que é violenta com a mulher, ele pode ser preso por isso. Percebe? Então, não olhar somente para que, nossa, a mulher tem que lutar pelo seu casamento e o homem não. Então, se é uma relação de afeto, se os dois são um, os dois devem lutar pela relação. Então, se a mulher está fragilizada, está sendo violentada naquela relação, ela precisa de ajuda, né? E cabe a nós irmãos que têm uma vida em comunidade, buscar um caminho, principalmente as autoridades religiosas, né, o padre, o pastor, né, o mentor espiritual ali, buscar uma saída para que aquela condição não mais exista. Não simplesmente fazer de conta que não está acontecendo nada e que de uma forma ou de outra aquele casamento precisa superar essa situação, né? Não estou dizendo aqui para que qualquer motivo seja uma situação de separação, mas que nós não sejamos insensíveis, que nós não tenhamos o coração duro nessas relações que podem estar acontecendo, né? Situação de alcoolismo, né? Quanto é perturbador quando um dos membros da família leva essa questão do alcoolismo para dentro de casa, ou quando um filho ou outro vai se envolver com drogas. Então, existem questões mais complexas nesse relacionamento, para além do amor, né, da afeição. É a vida real que vai para dentro daquele relacionamento. Amém? Então, aquilo que o Evangelho estabeleceu, nenhum de nós pode mudar. Mas também não precisamos transformar isso num pesadelo. O casamento ele deve ser pautado pelo amor, pela afetividade, pela comunhão, né, pelo carinho, pelo cuidado. Quando essa questão não está mais pactuada, nós precisamos cuidar das pessoas que estão dentro dessa relação. Por isso é uma questão muito complexa, né? Na Igreja Católica, ela mantém, né, um pouco da tradição judaica, que é a indissolubilidade, né, do casamento, embora tenha ali algumas diferenças, mas no catolicismo existe a indissolubilidade.
nas igrejas evangélicas, de uma para outra, existem algumas alterações, mas aqui Jesus, no Evangelho, ele está ratificando, né, a indissolubilidade no casamento. Então, essa é a mensagem do Evangelho de hoje, né? O casamento como uma instituição indissolúvel. Amém? Então, para os nossos dias de hoje aqui, quero trazer que não é neste momento, né? Não há uma sugestão aqui para que exista razões para uma separação. Ninguém casa para separar, né? Mas o apelo que eu quero trazer aqui é sobre a sensibilidade. Como é que nós podemos estender a mão, sermos solidários naquele matrimônio que vive situações de conflito, de tumulto, de não se calar, de não sermos omissos, de nós operarmos de fato para que a manutenção daquele matrimônio seja por nós ajudada, né? Isso também é solidariedade, né? Os muros matrimoniais não são intransponíveis, nós podemos ajudar. Então, que sejamos solidários, que nós possamos acolher situações de casais que estão em vias de se separar, ou quando um dos componentes está fazendo mal para o outro, não está cuidando como deveria ali entre casais, né? E isso estende aos filhos também, né? Que nenhum filho sofra violência também dentro dessa relação. Amém? Muita paz, muita luz no seu caminho. Graça e paz. Fiquem com Deus.